Boa noite. Sejam bem-vindos à abertura das atividades de ensino 2023, a comemoração de 30 anos da fundação da Escola Praxis Lacaniana. A gente vai comemorar com a mesa redonda o que funda a psicanálise como praxis, com um convidado, Osvaldo Arribas. Ele é analista membro da escola, cofundador da Fundação do Campo Lacaniano, FCL, e analista da escola por 3 anos da Escuela Freudiana de la Argentina. Isabel Martins Considera, analista, membro da Escola da Praxis Lacaniana, formação em escola, é responsável com outros pela direção de ensino da escola desde a fundação, também inscrita na FCL, e a Iaci Torres Pádua, analista, membro da Escola Praxis Lacaniana, formação em escola, é responsável com outros pela Secretaria de Ensino da escola e inscrita também na FCL, e vai ser ela que vai coordenar a mesa. Boa noite. Bom, ela já falou meu nome é Iaci Torres Pádua. Bom, sou cofundadora, sou analista membro da escola e respondo pela secretaria. Boa noite aos amigos de longo percurso de trabalho e dos que se aproximaram depois, em tempos mais recentes, nesse nosso caminho. Antes de iniciarmos propriamente nosso evento, gostaria de lembrar que hoje também comemoramos o Dia Mundial das Mulheres, né? Aqueles que se situam pelo discurso analítico já leram em algum momento como Lacan situa o final de análise para os que estão, tanto no campo dos homens como no das mulheres. Para os dois, diz ele o mesmo, gostar das mulheres. É com alegria e carinho que hoje anunciamos nossa escolha em fazer essa interlocução nesse dia de comemoração e nesse momento comemorativo para nós da escola, né? Com a Isabel Martins Considera e Osvaldo Arribas. Isabel Considera levou e sustentou a direção da Praxis Lacaniana, formação em escola, ao ensino e ao discurso da psicanálise, com aqueles que se engajavam para fazer escola, para essa tarefa de fazer escola, o que nos mantém enlaçados por 30 anos. Trata-se desse enlace que vem sendo mantido pela transferência com o discurso da psicanálise entre nós, participantes da praxis, AMEs, membros participantes em formação e participantes. Inicialmente, para essa data comemorativa de hoje, 30 anos, pensamos que seria ótimo e significativo que Isabel trouxesse à discussão o texto institucional que foi apresentado na SER Brasil de 2003. Esse texto é movido por 3 questões. O que funda a psicanálise como praxis? Passamos Lacan no que transmitimos? Quando há transmissão numa escola? Texto que se detém consideravelmente nas questões trazidas no seminário 15, o ato psicanalítico. Coincidentemente, nos 30 anos da praxis lacaniana, estamos trabalhando no ensino, no seminário avançado de leitura-letra, o ato psicanalítico, como fazíamos no 10º ano de sua existência. Depois, nos veio, depois que começamos a tratar da questão da abertura, nos veio que assim como estamos enlaçados com os que fazem escola na praxis lacaniana, pelo discurso da psicanálise, por esse discurso, estamos também enlaçados pela transferência com o discurso analítico, com os analistas da EFA, da Escola Freudiana de la Argentina, Escuela. É-nos forte e viva a lembrança da importância dada por Anabel Salafia e Norberto Ferreira sobre as questões que nos assoberbavam na ocasião anterior à fundação da Praxis. Contamos com eles e trabalhamos em inúmeras reuniões
antes de formalizarmos a praxis como escola. A importância desse tempo e dos seguintes traz também o trabalho insistente nessa via de reuniões e mais reuniões de nossa colega Antônia Magalhães, em idas e vindas e reuniões e discussões que foram fundamentais em momentos de muita tensão pelo trabalho em pauta. E também traz a importância da sustentação do trabalho na escola dos que assinaram a ata de fundação ou se engajaram depois e que, aos 25 anos, são nomeados AMEs da Praxis. A AME é uma função na escola de Lacan que desde 2020 passamos a nos ocupar para elaborar, de acordo com as particularidades de nosso caminho, conduzidos pela pergunta: qual a função dos AMEs, dos analistas, membros, na praxis lacaniana, formação em escola? Estamos agora nessa volta ao seminário 15, o ato psicanalítico, que Lacan se coloca e nos coloca também diante desses pares de palavras jamais situados antes, introduzidos pelo ato que há na passagem de analisante a analista. Pares estranhos de palavras: ato psicanalítico, analisante, analista, por remeter ao em si de uma consistência lógica, ao em si do objeto A, que cai no mesmo movimento pelo qual o analista cai. Como confirma Lacan, que não é sem o analista que o ser falante alcança uma posição distinta das até então já alcançadas. Os textos de Isabel, em seu livro Que se Diga, situam no tempo esses passos que fazem de nosso enlace um trabalho de escola. Foi sempre um ponto valorizado na praxis o trabalho com os colegas da nossa escola, de outras escolas, e também o trabalho com outros de outros campos do saber. E podemos dizer que temos trabalhos importantes por essa via. Antes mesmo de Convergência e do Franco-Brasileiro, trabalho com os amigos do IFIX, que resultou no livro Saber, Verdade em Paz, com os colegas da UF de Educação, que também resultou em uma publicação, assim como muitos trabalhos em nossa biblioteca Oscar Massota, com nossos amigos filósofos e também com nossos incansáveis amigos da UF de Letras e de Cinema. Nossos trabalhos com os colegas do Laço Analítico, Escola de Psicanálise, da Interseção Psicanalítica, da APOA, da Escola Lacaniana do Rio de Janeiro, a querida Maêutica e tantas outras também queridas pelo enlace que conseguimos de trabalho. Em sua maioria, analistas que se encontram trabalhando para manter-se nesse discurso radicalmente novo da psicanálise. Esse discurso que espera-se faça efeitos, traga efeitos. Por isso, achamos importante convidarmos para esse aniversário Oswaldo Arribas, um analista que esteve sempre muito próximo e presente nesses esforços. Oswaldo foi a EDA-EFA, ou seja, analista da Escuela Freudiana de la Argentina por 3 anos. Segue como AME, analista, membro da escola, e também é cofundador da Fundación del Campo Lacaniano, um campo que Lacan abriu e nos disse que provavelmente não teria tempo de fundar suas bases, mas que gostaria que fosse chamado de Campo do Gozo, de Campo Lacaniano. Nesta fundação, na Argentina, a FCL, muitos dos membros da Praxis se inscrevem por manter o campo lacaniano, o campo do gozo, como questão em nossa praxis. Vamos seguir com a fala de nosso convidado, Oswaldo Arribas, né? Em seguida, com a de Isabel. Os 2 trabalhos têm como ponto de partida a questão: o que funda a psicanálise como praxis?
No final das falas, farei uma pergunta para os dois colegas para dar partida ao debate. A pergunta será colocada a propósito da aproximação dos textos e da retomada dos pontos centrais de cada um deles. Seguimos com Osvaldo, que terá de 15 a 20 minutos para a sua exposição, e em seguida a Isabel, com o mesmo tempo. Então, você tem de 15 a 20 minutos. Laura Winnicott. Ella es argentina, ¿no? Y me va a ayudar por ahí en algún comentario que haga. El texto está escrito y traducido por Laura. Quizás yo haga alguna acotación que esté por fuera del texto. Haré la menos posible porque me retaron, me dijeron que no me salga mucho del texto ya escrito. Así que, bueno, en todo caso, después a nivel de las preguntas, cuando vean las preguntas, me explayaré un poco más. ¿Preciso traducir? No, ¿no? ¿Sí? ¿Preciso traducir o qué le faló? No entendieron nada de eso, quiere decir. Preciso traducir. Traducir la idea, dale. Que por aí hago alguma intervenção. Boa noite. Osvaldo falou que talvez ele faça algum esclarecimento, alguma acotação quando ele esteja falando, tá? E aí eu vou ajudar a traduzir o que ele fale, que não está no texto, tá? Bueno, vamos a arrancar. Bueno, el tema del que voy a hablar es la autorización del analista y del ser sexuado, son dos autorizaciones que Lacan equipara en algún lugar en el seminario 21, habla de la autorización del ser sexuado y la equipara la fórmula a la autorización del analista. ¿Por qué la autorización? ¿No? La autorización es un punto central en psicoanálisis, es un punto central en cualquier discurso, en cualquier lugar, pero el psicoanálisis se hace patente. Esto no está en el texto. Se hace patente, ¿por qué? Porque el análisis implica, el psicoanálisis implica la puesta en cuestión de lo que Lacan nombra como sujeto supuesto saber, ¿no? El gran otro, por eso se dice que es una práctica atea, y el gran otro toma forma en cualquier lado. La autorización es siempre de algún gran otro, de papá, de mamá, de la facultad, del gerente, del trabajo, del presidente de la nación, de quien sea. Y en ese sentido, la autorización del analista es una autorización que no es de ningún otro que de su deseo, de nadie más y de nada más que de su deseo. Por eso el análisis es tan importante. No, vos no traduzcas nada. Sí, espero que algo hayan entendido. Sigo, ahora me atengo al texto. Bueno, buenas noches a todos. Antes que nada me disculpo por no poder hablarles en portugués, pero lamentablemente no es una lengua que domine. Pero me autorizo para estar acá, insisto con el tema de la autorización, me autorizo para estar acá en la generosa invitación de Praxis a través de Iasi Padua, Antonia Magaraes e Isabel Considera, a quienes conozco desde hace muchos años de trabajo, tanto aquí como en Buenos Aires. Y contando además con la traducción y la colaboración de Laura Winnicott para entender y hacerme entender. Una argentina que ya hace muchos años que vive y practica el psicoanálisis por estos pagos y maneja las dos lenguas. Si voy muy rápido, avísenme. Bueno, entonces, podríamos preguntarnos por qué siempre hablamos de autorización cuando nos referimos al analista. Bueno, porque en psicoanálisis se trata de autorizarse en un discurso que no es una ciencia. ¿Sí? Digo, la ciencia es un basamento sobre el cualquier científico se autoriza. Y la autorización en la ciencia está fundada en la matemática, en la exactitud de la ciencia matemática. En psicoanálisis eso no existe, entonces esa autorización tiene otro
otro sentido. Por eso, se trata de autorizarse en un discurso que no es una ciencia, que no es el discurso científico, que es un discurso que no se sostiene sin un deseo. Quiero aclarar que esto pasa en cualquier discurso. En cualquier discurso, la autorización última es un deseo, ¿no? Digo, alguien puede haber estudiado arquitectura, ser muy buen arquitecto, pero si no hay un deseo en su trabajo que lo lleve a trabajar y producir, no va a funcionar. Podrá funcionar, quiero decir, podrá funcionar, digo, va a ser edificios que no se caigan, pero no nada más. Bueno, entonces, pero en el psicoanálisis el tema del deseo es fundamental, no puede faltar. Bueno, entonces, por eso le decía, el psicoanálisis pone en primer plano el problema de la autorización, problema que se considera saldado en otros discursos de distintos modos. Con autoridad en el discurso del amo, con títulos y garantías del saber en el discurso universitario, y con rebeldía y cuestionamiento del discurso del amo en el caso del discurso histérico. Por eso escribí los discursos, ¿no? ¿Qué autoriza el analista? ¿En qué funda su autorización un analista? Bueno, solo en su acto y en la transferencia que le hace lugar. Quiero decir, es analista aquel que alguien elige como tal. ¿Sí? Entonces, el analista se sostiene siempre en una transferencia. No lo que quiero decir es que no es un título que se sostenga por fuera de una transferencia. Alguien elige a alguien como analista y entonces ese es analista. ¿De quién? De ese que lo eligió como tal. ¿Sí? Entonces, es decir, nadie va a analizar. Sucede, pero no debe suceder, que alguien se vaya a analizar con alguien que otro nombró como analista. Es uno el que lo hace analista por transferencia. Bueno. Más cerca del micrófono. Ahí va. ¿Ahí me escuchan mejor? Bueno. Bueno, entonces, la fórmula lacaniana es, ¿no? El analista solo se autoriza de lui-même, es en francés, ¿no? De lui-même, que se traduce en castellano siempre como de sí mismo. Pero yo lo traduciría siempre a la letra, es decir, de él mismo. No de sí mismo, porque no es una autorización del yo para el yo, es de él mismo, es de él como tercero. Es del deseo que se nombra en el objeto el que lo autoriza. Entonces, no es una autorización yoica, es una autorización que proviene del deseo. Bueno, no me voy a extender eso porque me voy a ir por las ramas. Pero bueno, hagamos un poco de historia, porque lo primero que garantiza la existencia de un discurso es un fundador de discursividad, donde se inscriben autores de distinto calibre, ¿no? Hay una conferencia famosa de Michel Foucault, que es un autor, ¿no? Donde justamente Foucault, como se diría ahora, deconstruye lo que es un autor, ¿no? Y cuestiona la figura del autor. Pero habla de los fundadores de discursividad, como Freud y como Marx, por ejemplo, ¿no? Que fundan un discurso en el cual otros después se inscriben como autores, ¿no? Hay autores marxistas, hay autores freudianos, ¿no? Y eso gracias a que Freud y Marx fundaron un discurso que hizo lugar a otro, ¿sí? Entonces, una cosa son los que fundan discursos, otra cosa son los que se inscriben en esos discursos, como nosotros, ¿no? Inscriptos en el discurso del psicoanálisis. Bueno. Entonces, Freud funda el psicoanálisis como práctica de un discurso fundado en su descubrimiento del inconsciente. Es decir, en su descubrimiento de que en la base de los síntomas histéricos hay un saber no sabido. Bueno, como decía, ¿está bien? Ahí, Freud funda el psicoanálisis como práctica de un discurso fundado en su descubrimiento del inconsciente. Freud funda el psicoanálisis como práctica de un discurso fundado en su descubrimiento del inconsciente, es decir, en su descubrimiento de que en la base de los síntomas histéricos hay un saber no sabido. Una fórmula que genera rechazo porque es paradojal, ¿no? ¿Cómo puede haber un saber que no se sepa? ¿Cómo puede haber un saber que no se sabe, pero que igualmente genera efectos de sujeto y de verdad? Freud era un neurólogo reconocido gracias al discurso universitario,
es decir, un saber establecido que hace a la formación y a la garantía, ¿no? Pero su descubrimiento de un saber sin sujeto, un saber no sabido, no pudo encontrar cobijo en un lugar donde reinan el saber y los que lo detengan, ¿no? En la universidad. El saber universitario no es un saber no sabido, todo lo contrario, es un saber establecido, confirmado. Pero a pesar de todo, la medicina funcionó como un refugio para el psicoanálisis los primeros años, aunque eso nunca fue del agrado de Freud, que más adelante desaconsejó a Theodor Reich que siguiera estudios de medicina. Y luego, consecuente con su posición, no dudó en defenderlo con su artículo, Análisis Profano, frente a las acusaciones que le hicieran de ser un charlatán, que practicaba la medicina sin tener un título que lo habilitara. En esta época, toda práctica terapéutica debía realizarse en nombre de la medicina. Era lo único que autorizaba cualquier intervención terapéutica. El punto es que el título de médico era el título habilitante, cuando Freud pensaba, al contrario, que los estudios médicos iban en contra del psicoanálisis, por tratarse de otro discurso. A pesar de lo cual, la primacía de la medicina y del ideal médico se impusieron como la peste en Estados Unidos. Pero convengamos en que no fue el psicoanálisis la peste que se introdujo en el discurso médico, que era lo que creía Freud, ¿no? Fue el discurso médico el que se introdujo como una peste en el psicoanálisis. En esta línea, la IPA, la Internacional Psicoanalítica, consagró la teoría del fin del análisis como la identificación del analizante, término inventado por Lacan, con el ideal del analista, con lo cual se aseguraba, entre comillas, una transmisión serial a partir de un rasgo común que organizaba la serie. Es una transmisión serial en el sentido mismo del padre e hijo, ¿viste? Donde el hijo toma un rasgo del padre y continúa, ¿no?, una línea de filiación. La línea de filiación es una línea de identificación, ¿no?, del hijo con el padre, del maestro, del discípulo con el maestro, ¿no?, va en esa línea. Lacan siempre dijo que deseaba otro tipo de reclutamiento de los analistas, que no girara alrededor del ideal o de la prestancia profesional, sino del deseo. Es muy difícil eso, ¿no? Pero bueno, es muy difícil, pero siempre Lacan nunca renunció a eso. Que se tratara del deseo, o sea, del síntoma, y no de sus remedios, porque los ideales vienen a reprimir el síntoma, ¿no? Aunque producen nuevos síntomas, ¿no?, inevitablemente. Pero la cuestión en este sentido es, en última instancia, el síntoma. Por eso nombra el momento del pase e inventa el pase como dispositivo o procedimiento para recoger los testimonios de ese momento del fin del análisis en el que adviene o no el deseo del analista. Un poco de historia sobre las distintas elaboraciones teóricas respecto del fin del análisis y el pase. En el 64, en los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, se trata, Lacan ahí habla del franqueamiento del plano de la identificación y del atravesamiento del plano del fantasma. Y la pregunta es cómo vive la pulsión un sujeto que ha atravesado el fantasma radical. Separación y distancia entre el ideal y el objeto, condición de la interpretación, ¿no? En esa distancia, identificación al deseo. Se trata de esto en el fin del análisis. El atravesamiento del plano de identificación significa atravesar el plano del fantasma. En ese sentido se hablaba de la caída de las identificaciones, ¿sí? Y Lacan habla en la proposición de octubre de la caída de las identificaciones y habla de la destitución subjetiva. Que es, la destitución subjetiva es justamente lo que produce el síntoma, ¿no? Quiero decir, porque en el síntoma es... El síntoma es algo que vivimos como algo extraño, de lo cual no nos podemos hacer sujetos. En un análisis no podemos llegar a ser sujetos del síntoma. Pero en primera instancia el síntoma es un cuerpo extraño del cual no podemos hacernos sujetos. Lo mismo ocurre con cualquier formación del inconsciente, ¿no? Un sueño, nosotros decimos, ayer soñé tal cosa. En realidad el sueño nos ocurrió. Vimos como en una película, ¿no? Pasivamente nos sometieron a ver una película y después la contamos. Contamos el sueño como algo que vimos sin saber qué era ni qué
relación tiene con nosotros, ni nada. Es decir, no somos sujetos del sueño hasta recién después de trabajarlo en el análisis. Podemos hacernos sujetos y entonces decir, bueno, sí, soñé tal cosa, ¿y por qué? Pero eso después del análisis, no antes. Bueno, en el 67, en el acto analítico y la proposición de octubre, el PASE, habla del PASE, ¿no? Y Lacan, el dispositivo y el procedimiento para de aportar algo nuevo sobre el fin del análisis, ¿no? Lacan quiere romper con el esquema de la identificación del paciente con el ideal del analista o con el analista. La identificación obviamente asegura una transmisión, ¿no? Quiero decir que el hijo se parezca al padre, tome rasgos del padre, implica una cierta transmisión. Pero justamente para que haya realmente transmisión, la transmisión del rasgo unario, significa que el hijo pueda ser totalmente distinto al padre, salvo en lo esencial, ¿no? Que es haber tomado, por ejemplo, decisiones, ¿no? Que lo hacen diferente al padre. Y donde el rasgo común puede ser justamente el tomar decisiones, ¿no? Que el hijo toma decisiones como las tomó el padre. No las mismas, ¿sí? No las mismas. Bueno, entonces, ya no se trata del ideal y el objeto, sino de los términos del fantasma, y del sujeto y del A, en referencia a la caída del sujeto supuesto saber, el de ser y la caída del A. Bueno, salto un poquito. Lacan dice esta fórmula, ¿no? El objeto A es el que habrá sido, es lo que habrá sido, o el habrá sido del sujeto supuesto saber. Es lo que resta, ¿no? Del sujeto supuesto saber. Toda la verdad del síntoma no adviene al saber. Hay un resto, el objeto A. El objeto A es el reducto del síntoma, ¿sí? Y es la verdad del síntoma. Y es lo que no pasa al saber. Si pasara al saber, no podríamos hacer autoconciencias hegelianas, ¿no? Autoconciencias absolutas. Bueno, y en la última versión, en la del 76, en el INSU, ¿no? Donde habla justamente del fin del análisis como identificación al síntoma. Que en principio se dan cuenta que es una fórmula paradojal, ¿no? Porque el síntoma proviene de una identificación rechazada, ¿no? La tos de Dora, por ejemplo, ¿no? Se identifica con el padre y como castigo tiene esa tos. Entonces el síntoma es producto de una identificación fallida. Identificarse con el síntoma, ¿qué querría decir? Bueno, por un lado, identificarse con la división misma, ¿no? Con la división misma del sujeto. Bueno, salteo un par de cosas respecto del análisis del analista y la historia y la histeria, ¿no? Lacan habla de la histeria y de la historia respecto del analista porque en el PASE se trata de que el analista se historice a sí mismo, ¿sí? El PASE otorga una autorización que, insisto, es una autorización que siempre es una autorización sin garantía, ¿no? Digamos, la autorización científica da cierta garantía justamente en el fundamento matemático que tiene, en última instancia, las ciencias exactas. En cualquier otro nivel, la garantía es más bien formal, ¿cómo se dice? Bueno, la garantía universitaria es garantías institucionales, ¿no? Pero cuando un analista está con su analizante, no hay garantía. No hay otra garantía que el deseo del analista y el deseo del analizante de analizarse, ¿sí? Porque las dos cosas, hay una responsabilidad ética tanto del lado del analista como del lado del analizante, ¿no? Si alguien se mantiene en un análisis 10 años y dice que siente que nunca se analizó, bueno, tiene que pensar qué carajo está haciendo, ¿no? Perdón. Bueno, el que practica el análisis es el enfermo de un deseo incurable, ¿no?
El deseo es lo incurable porque justamente de lo que se trata en la demanda de un análisis es de una demanda de cura respecto de qué? De ciertas insatisfacciones que el sujeto siente que le deben y por eso las demanda. Ahora, el deseo está en otro nivel, ¿no? Está en otro nivel y si hay algo que no se puede satisfacer en ese sentido es el deseo. Bueno. Cuando Lacan compara la autorización del analista con la autorización del ser sexuado, se podríamos decir que ahí anticipa todas las cuestiones que hoy están tan en boga respecto del género, ¿no? Gente que se autoriza a decirse de cualquier género porque se autopercibe de tal manera o de tal otra, ¿no? Es una cuestión válida, ¿no? Pero se dan cuenta que no tiene nada que ver con la sexuación. Quiero decir, alguien se puede decir que se autopercibe nena o varón o lo que sea, pero su deseo está determinado por su relación con la castración. Y entonces, ese deseo es inamovible. Por más que él se declare nena, se declare varón, se declare lo que se declare. ¿Sí? Entonces, voy más rápido. Más rápido. Bueno, el deseo del analista es un deseo sexuado, ¿no? Eso es importante. Y en el cuadro de la sexuación, en la fórmula de la sexuación, la autorización del analista está del lado del no todo, no del lado del todo. Podríamos decir que cualquier autorización universitaria, ¿no? O subordinada al saber de cualquier discurso del que se trate, está del lado del todo, ¿no? Del universal. La autorización del analista está siempre del lado del no todo, del lado de la singularidad, del lado de justamente que no tiene ninguna garantía porque es siempre singular. ¿Sí? Entonces, al ser siempre singular, no hay verificación en ninguna universalidad. ¿Sí? Bueno, entonces, ya termino. Bueno, por eso Lacan reinventa el psicoanálisis y habla del riesgo loco de convertirse en analista. Porque el riesgo loco de convertirse en analista puede sonar exagerado, y lo es en algún sentido, porque nadie se mata, ¿no? Por eso. Pero el riesgo loco tiene que ver justamente con esta autorización sin garantía, ¿no? A la que se expone el que trabaja como analista, al que se expone en ese lugar. Sin resguardo, porque no puede resguardarse ni en la universidad, ni en los títulos que traiga, ni en ninguno, ¿no? Ningún título, ni en la escuela, ninguno. Y ya termino. Lacan dijo que la interpretación es idéntica al deseo y que en ella se manifiesta el deseo del analista. La interpretación es un decir que se dice sin que se sepa quién lo dice. Esto es importante porque muchas veces se pregunta, ¿no? Hay una pregunta que se repite y es ¿quién hace la interpretación? Si el analizante o el analista. La interpretación se hace en el análisis. No importa quién la formula, quiero decir, quién dice la palabrita, ¿no? La palabrita puede ser... El tema es la significación que va a cobrar esa palabra en lo que sigue del análisis. Porque la interpretación es una interpretación retroactivamente. Digo, retroactivamente uno puede percibir como una interpretación algo que tu analista le dijo hace 2 años. ¿Sí? Uno puede escuchar una interpretación mucho tiempo después. Bueno, el tema... No, voy a terminar acá. Digo, la cuestión del... este farra, termino con esto. En los tiempos de Freud primaba lo simbólico, ¿no? Psicología de las masas, la unificación y la masificación, la psicología de las masas, Stalin, Rusia, Hitler, el nazismo, ¿no? En los tiempos de Lacan y en los nuestros, más bien prima lo real de la dispersión, ¿no? Los inmigrantes, los barcos hundidos cruzando el Mediterráneo, ¿no? Es decir, que la masificación es hoy algo que falla. Eso tiene que ver con la cuestión del no todo,
¿no? Quiero decir que no todo, por ejemplo, la revolución, el movimiento del mayo francés del 68, ¿no? Nunca tuvo un liderazgo definido. Se habla de una movilización de masas regida por el no todo. Bueno, da para mucho eso, pero bueno, la cuestión es que hoy prima la dispersión, la discriminación y la dispersión. Y eso tiene mucho que ver, paradójicamente, tiene que ver con el deseo. Digo, porque si hay algo que el deseo dispersa y va al contrario de cualquier unificación, porque el deseo es división. Es división, digo, no con el otro que uno es. Digo, el deseo divide al sujeto. Divide al sujeto quiere decir que quiero eso y no lo quiero. Y lo quiero porque no lo quiero y no lo quiero porque lo quiero, ¿no? El sujeto se divide de esa manera y esa división no tiene otra solución que una decisión que no termina con la división, ¿no? Porque después de tomar la decisión uno se arrepiente o no se arrepiente, ¿no? Y si no la toma, se arrepiente de no haberla tomado o se arrepiente de haberla tomado. Digo, ¿no? La división en ese sentido es siempre, y esa división es lo irreductible del síntoma. Bueno, muchas gracias. Boa noite. 30 anos é muita coisa. A gente pode dizer que no entrecruzamento dos desejos dos membros da Praxis se sustentou, né, o que a gente vem se sustentando, né, que continue esse trabalho, né, de fazer escola, da transmissão da psicanálise e a sustentação também de manter um ensino na escola. Bom, vamos começar. Eu dei um título ao meu trabalho, chama O Fim e o Começo a partir do ato analítico. O que é o começo de alguma coisa? Como se estabelece um ponto de partida? No nosso caso, o que está no início da psicanálise? Lacan nos mostra em seu ensino como a lógica, desde Aristóteles, situa no começo algo que nos deixa perplexos. Perplexidade que a lógica matemática moderna só fez aumentar, inclusive de ambiguidades. O que é um ato? O ato, podemos dizer, é uma estrutura que se liga à necessidade que temos de fazer um começo, mas justamente por não existir começo. De um ato, esperamos sempre um início renovador. O que está em seu início? Goethe diz ser a ação. O Evangelho segundo São João diz o verbo. E a psicanálise, o que diz? Lacan, no seminário 15, o ato analítico, que nós vamos trabalhar outra vez na escola, pela segunda vez, nesses 30 anos, demonstra como a lógica matemática moderna situa no começo uma falha, uma falta, que encobre e não leva em conta. Contudo, para a psicanálise, essa falha é fundamental. Ela é logicamente necessária no princípio, porque é nela que se recolhe a interpretação que falta, a necessária articulação do inconsciente em discurso. Sabemos que é pela falha que Freud descobre a lógica de funcionamento do inconsciente, como nos mostra em seus textos canônicos que a eficiência do ato analítico só se apresenta por sua ponta significante. Essa ponta significante do ato analítico traz problemáticas próprias ao campo da psicanálise. É pelo significante que o ato se distingue do agir, por se tratar de uma leitura superposta. É por se instalar pelo significante que o ato não só se apaga, como faz a suspensão do sujeito. O sujeito é efeito do ato e não o sujeito do ato. Trata-se de um ato que só a posteriori se verifica se houve analista para tal ato.
É nesse lugar que Lacan situa sua formulação de que um significante representa o sujeito para outro significante, em que o sujeito se encontra em suspensão e ausente, na lógica do fantasma, e dividido na lógica do ato analítico. Essas lógicas, elas não são independentes. No seminário 15, Lacan termina de construir o grafo do esquema tetraédico do ato analítico, que ele começa no seminário 14, no qual trabalha a maneira como se cruzam 3 operações: a alienação, a verdade e a transferência. Diz-nos, ao iniciar, que o ato analítico, ao dar existência ao inconsciente, ao suscitar a interrogação do desejo, provoca profundos abalos no sujeito do cogito, justamente por produzir efeitos de torção e ruptura na relação do pensar com o ser, no penso logo sou. Lacan começa pela operação alienação, um percurso que diz respeito à conjunção disjuntiva, à escolha forçada e forçosamente perdedora do ou não penso ou não sou, que trabalha pela lógica dos círculos de Euler. No grafo, ele situa a operação alienação do lado do eu não penso, lado da passagem ao ato. Nesse percurso da alienação, o sujeito, tomado ao começo, encontra-se na via da marca significante. Ou eu não sou esta marca, ou eu não sou senão esta marca. Ao nível desta marca, não vemos senão o resultado da alienação, ou seja, que não há escolha entre marca e ser. Assim, o efeito alienatório do significante está estabelecido, marcado, sob forma de origem, e diz respeito às marcas que se põem em jogo na dependência do eu ideal e do ideal do eu. Lugar intervalar e ante, que sempre se corre o risco de fechá-lo, em termos de uma totalidade própria do espelismo, em que o todo cobre a falta em relação a um ponto ideal. Por isso mesmo, é preciso retomar o ponto de partida lógico, retomar a iance, a falha, o intervalo, porque no campo da psicanálise, manter as conjunções disjuntivas é uma necessidade para que as operações que são próprias à nossa prática discursiva ocorram. Essa necessidade de retomar tem a ver com a lógica do tempo no inconsciente. Como Freud situa, o inconsciente, por ser atemporal, precisa de tempo. É por isso mesmo que Lacan, depois de ter edificado a lógica do fantasma, precisou retomá-la em torno do ato sexual, enquanto definido pela aporia e pela incomensurabilidade que constitui o objeto pequeno a respeito do saber e da verdade na relação ao sexo. Retoma para situar o falo como significante único em relação ao real do gozo entre os sexos, a respeito da lógica da castração, e o pequeno a como resto de gozo ineliminável do grande outro, como lugar do corpo pulsional do ser falante. Com essa retomada, Lacan pôde esclarecer algo importante a respeito do começo. Esclarece que, no começo, não se trata de intersubjetividade, um termo que ele usou em função e campo da palavra e da linguagem, mas que, segundo ele mesmo, leva a falsas pegadas. Lacan orienta que é necessário ir adiante desse mal-entendido, já que é só por ter seguido que ele pôde colocar o termo certo, intersignificância. Intersignificância é uma subjetividade que é consequência de que um significante representa o sujeito para outro significante, onde o sujeito é suposto, é efeito e é dividido. Ele não está. Intersignificância quer dizer que psicanalizante e psicanalista não são dois sujeitos. Trata-se de um sujeito dividido e seu objeto. A partir daí, sabemos que, numa análise, o sujeito dividido está do lado do analisante, aquele que tem a tarefa de falar em associação livre para recolher algo do que diz naquilo que fala sem saber. E do lado do analista temos o objeto A,
consequentemente, o ato. Temos, então, do lado do analisante, uma questão a respeito do tempo necessário de falar em transferência para chegar ao fim, e do lado do analista, a do tempo necessário para fazer o ato para o qual é feito. Nessa relação de intersignificância entre tarefa do analisante e ato do analista, deve haver algo, outra coisa a levar em conta para chegar ao fim. Perguntas. Quando podemos dizer que há no começo algo disso que chamamos o psicanalista, que dá existência ao inconsciente a partir da divisão do sujeito? O que, neste nível, é necessário levarmos em conta a respeito do lá onde se estava freudiano para acreditar no que se diz? Ou seja, para que a transferência adquira o valor necessário para o ato do analista. Ao retomar o começo, nessa ânsia, partimos do fim de análise. Chegamos à passagem de psicanalizante a psicanalista. Então, precisamos encontrar o de que se trata nesse intervalo, uma vez que é no fim de análise que se começa a ser psicanalista. Retomar o começo aqui nos põe no percurso da operação verdade. O fim de uma psicanálise é constituído por um tipo de percurso em que o sujeito, instalado em seus falsos seres, seja o do espelhismo narcísico ou o da confusão de todos os pensamentos afetivos, onde se é, que, então, esses falsos seres que ele está instalado, ele vem a se encontrar sob forma cruzada e invertida, conforme situado no grafo tetraédrico, com o lá onde isso estava, sob a forma de objeto A, causa do desejo. A subsistência do falso ser do sujeito do conhecimento, ao desconhecer e encobrir essa falta, precisa, ao final de análise, se traduzir por outra coisa. Essa outra coisa não somente formulada, mas encarnada pelo sujeito, em relação ao que chamamos castração em sua relação à dimensão da verdade. O sujeito encarna essa falta em termos do gozo do grande outro como corpo. Encarna-a para evitar a castração, para aí se manter carente em relação ao desejo do grande outro, para não se separar. Isso faz subsistência nos falsos seres do sujeito. Quando acontece o fim de análise, o sujeito, ao invés de encarnar nesse lugar seus falsos seres, suas crenças, passa a incorporar a falta. A importância da detenção nesse intervalo é fundamental, porque a pressa é o que deixa escapar a verdade. A detenção permite levar em conta o tempo que se passou sem o saber, permite verificar a posteriori. Ao voltar desde outro lugar, permite verificar algo que encontramos aí. O que encontramos aí? Encontramos aí o tempo que se passou sem sabê-lo, o tempo que passando passa sem o saber, transmite. É o tempo o que transmite. Lacan diz que ensina para transmitir, que ele o passa passando o tempo, passando Lacan no passe. O passe em jogo está em relação ao encontro com o objeto A, causa do desejo, que faz da perda falta. Tem a ver com o tempo que falta para recolher a interpretação e chegar à verdade que atinge o si mesmo do sujeito. A verdade que Freud, ao descobrir a psicanálise, deixa falar sob o nome de inconsciente. Nesse percurso da operação verdade, o analista é, na experiência da análise, a última peça de resistência para o fim de análise, peça de resistência para o fim de análise. É o último semblante a ser interrogado e rompido, uma vez que do inconsciente não há semblante. O analista faz suporte, fornece, carreia o objeto A, o seio, o excremento e, especialmente, o olhar e a voz. Objetos que, seccionados do corpo, são sem essência, no lugar do menos fio da castração.
O analista faz suportes desses objetos A sem essência para que o analisante possa se analisar. É desde esse lugar que Lacan situa que a resistência ao desejo do analista, a resistência é do analista, uma vez que o analista, desde seu discurso, neste nível do percurso, sustenta o semblante de objeto A, causa do desejo, né? Esse objeto que não há, porque é falta. É por ser o analista o último semblante a sofrer ruptura na análise que Lacan situa também aí o horror ao ato. Neste ponto, não há lugar para aspirar a qualquer totalidade oceânica de felicidade, de um saber transcendente para a humanidade. Trata-se aí de uma questão para a qual nos cabe olhar seriamente e alocar a voz. Trata-se de uma ética que tem a ver com as respostas praticadas nesse lugar do real da castração. Então, passei. 20 minutos? Tem 15. Essa operação verdade conduz o sujeito, do lado do analisante, a não estar condenado a carregar esse falso ser, com o qual evita a castração. Ele não é culpado dessa falta de gozo em relação ao desejo. O sujeito não está condenado a ser aquele que supre a falta de gozo da relação sexual que não há. Mas ele é responsável da maneira como responde nesse lugar da lógica da sexuação, que tem a ver com a lógica que é própria do discurso da psicanálise. O final da análise não desresponsabiliza. Ao contrário, responsabiliza a partir de então pelas respostas dadas nesse lugar. Atingir a verdade em questão diz respeito ao que chamamos si mesmo causa de si do sujeito. Lacan faz um alerta aí para que não nos enganemos. Ele diz que é fácil colocar a causa de si nas mãos de Deus, como faz a ciência. E isso ainda pode ser pretensão no espírito de alguns de fazer subsistir falsos seres. A experiência da análise mostra ser necessário que, nesse lugar, se chegue à causa de si do sujeito, já que é desse si mesmo que o analista se autoriza para seu ato. No percurso da transferência, sabemos que o começo de uma análise tem a ver com a instalação do sujeito suposto saber, e o final da análise consiste no dizer do sujeito suposto saber. O analista é aquele que, como sujeito suposto saber, fantasmaticamente joga a partida com o psicanalizante e que, no fim de análise, venha suportar não ser mais que o resíduo desse suporte de objeto A. Aquele que chegou ao fim de análise e aceita o desafio de se fazer suporte do sujeito suposto saber para que um outro se analise, sabe o que seu analista se tornou na efetuação desse ato, essa coisa rejeitada, sua última resistência para evitar a castração. Assim, ao retomar a tocha do analista, ao restaurar o sujeito suposto saber, é impossível que esse que chegou ao fim da análise não instale também, ainda que sem o saber, o pequeno A, o que chamamos o analista no lugar do semblante em seu discurso. Portanto, aquele que se tornou analista sabe que ele não pode ser o sujeito suposto saber que institui, por saber que é pelo disser daquilo que institui que se atinge a verdade do sujeito, o si mesmo de que o analista se autoriza. A verdade atingida é de que não há cura para o desejo. Caso se pudesse ser curado nesse lugar, ao fim de uma análise, saberíamos o que o sujeito se torna. Mas isso não se pode saber, porque não há identificação que responda ao desejo nesse lugar. O analista sabe que aí nada sabe. Os analistas, em seu si mesmo do sujeito, são essa verdade incurável. Vou ousar dizer junto com Lacan. Somos essa verdade incurável, somos respostas sintomáticas ao inconsciente freudiano em relação ao impossível como real. Contudo, há o que o analista precisa saber.
Precisa saber do traçado da letra, do desenho da letra, que no lugar da castração é preciso construir em cada análise. Trata-se do material significante com que se opera, quando realmente se trata de uma análise que tenha consequências no real. O que precisa saber é que a psicanálise é uma operação que leva a uma resposta ética necessária ao nosso tempo. É um sintoma necessário ao tempo que vivemos. Sabe também dos riscos que a psicanálise corre de desaparecer se não houver desejos a esse nível que a sustentem em ato, como discurso. O domínio de ideologias que comandam o que chamamos humanidade, em termos do mercado de capitais, apontam para esse risco, já que não lhes interessa desenvolver questões discursivas necessárias à nossa prática, porque precisam seguir vendendo ilusões perversas através dos gadgets, um tipo de objeto A. Contudo, desde onde estamos, podemos dizer que isso mesmo é indicativo da necessidade lógica que temos da entrada do discurso da psicanálise para poder aí respirar no lugar da angústia. Como diz Lacan nas últimas aulas do seminário 17, estamos vivendo na letosfera sem noção disso. É isso aqui, né? Tá ligado? Bom, vou seguir um pouquinho mais, pondo uma pergunta para Isabel e a Ribas. Estão escutando vocês dois aí? Para que voltem, né, e possam ressaltar alguns pontos dos trabalhos. Uma das maneiras que Isabel fala do fim de análise é de situar o sujeito que, ao invés de encarnar no grande outro seus falsos seres nas crenças, passa a incorporar a falta que se articula a partir da perda. A Ribas, por sua vez, situa, com sua pergunta sobre a insatisfação do analista, a dar outro passo, historizar-se por si mesmo, está ouvindo? Quando supõe que alcançou a satisfação que marca o final da análise. Duas possibilidades, né, bem situadas para o ser falante, e incorporar a falta permite ao sujeito o movimento de ocupar-se dos efeitos dos seus atos e historizar-se por si mesmo relança o sujeito a seguir no trabalho. Bom, é para vocês falarem um pouquinho mais. Bom, essa questão aí, quando fala em encarnar, né, que não é simplesmente a formalização, mas a encarnação desses seres, soa estranho, né, porque não é uma encarnação biológica, embora afete a vida daquele até na maneira como sente em seu orgânico, mas é uma encarnação, né, de seres de linguagem, seres de gozo em relação ao corpo do grande outro. Isso também é algo com que alguém se depara, né, num processo mesmo de se analisar. Então, a encarnação que eu estava falando é a encarnação desses falsos seres que vem mesmo da questão do cogito, né, e da entrada da ciência moderna, esses seres que também se descobrem na análise, ou falando como Freud diz, quando Freud descobre a reação terapêutica negativa, o sentimento inconsciente de culpa, que ele diz que é o máximo de resistência ali, que ele descobre tudo que Freud vai descobrindo a respeito do tratamento. Quando ele chega aí, ele descobre também que os pacientes não querem mudar, né? Eles vêm porque querem se curar, mas onde é que chegam depois, né, dele ter 25 anos de prática, que ali tinha alguma coisa que o paciente não quer abrir mão. Então, trata-se, no caso de Lacan faz aí uma outra entrada, e seria o deparamento com esse agarramento nesses falsos seres, que, na verdade, é a própria resistência do ser do cogito, que, na verdade, essa coisa aqui do logo sou, desses seres, mas que, visto pela análise, cada um se depara com coisas que mantém ali. Em geral, o Lacan diz, né? Vocês viram que eu acompanhei bem o seminário 15. Tem algumas coisas de outros seminários que quem
mas está aqui na escola, pode ter lembrado, mas tentei acompanhar o grafo de Lacan no Seminário 15, que é o que nós vamos trabalhar. Mas, na verdade, né, esses falsos seres, eles são reais, né, como Lacan trabalha, né? É uma falta, é em falta, né? Quando ele diz que essa falta é verdadeira, tem algo de verdade ali, porque ali também já põe algo de um real. Esses falsos seres, quando eles já vêm trabalhados pela análise, tem alguma coisa que o sujeito ali sustenta algo de um real. E uma operação ali é que a gente falou de incorporar falta, né? Não tá, e isso vem pela relação mesmo com o cógito. E os dois pontos que a gente pode identificar, eu não sei se vocês notaram no trabalho, coloquei em termos do espelhismo, no ponto de ideal quando faz um todo, e nos pensamentos, que Lacan diz que os pensamentos são afetivos, né? Lá onde a gente tem pensamentos, onde acredita que é. Bom, em princípio, na pergunta que a Cine me fez, acho que é o que eu tenho a dizer agora. Y así dice que con tu pregunta sobre la insatisfacción del analista al dar otro paso, historizarse por sí mismo, cuando supone que alcanzó la satisfacción que marca el final de análisis. Ella citó lo que dice, algo de lo que dice Isabel y lo que traes vos. Entonces dice, dos posibilidades bien situadas para el ser hablante. Incorporar la falta permite al sujeto el movimiento de ocuparse de los efectos de sus actos e historizarse por sí mismo relanza al sujeto a seguir en el trabajo. Bueno, que digas algo de eso. Sobre la historización y la insatisfacción que tiene, que el final de análisis tiene y no tiene. No entiendo bien la pregunta. Digamos, la cuestión de historizarse del analista tiene que ver con el tema de la autorización, pero es lo que tiene que ver con los testimonios que se dan en el procedimiento del pase. Pero no hay historia que no tenga, digamos, la historia no es una sucesión definida de hechos, ¿no? Justamente ustedes van a trabajar este año, tengo entendido, el acto analítico, ¿no? Y en el acto justamente se trata de algo que va en contra de la sucesión, es algo que va a los saltos, ¿no? Va a los saltos, quiero decir que no hay una sucesión continua, no hay continuidad, hay discontinuidad en lo que hace al acto. Es fundamentalmente contingente. Cuando digo contingente, justamente me refiero a esta discontinuidad. Digo, ¿no? Un análisis puede avanzar muy lentamente durante muchos años y culminar en poco tiempo rápidamente. Eso es lo que tiene que ver justamente con la lógica del acto, ¿no? La lógica del acto tiene que ver con el inconsciente, digo, ¿no? Con el saber no sabido. Eso es lo más difícil de entender, digo, cómo puede haber un saber no sabido y cómo el acto puede depender de ese saber no sabido. Y así está diciendo que aunque vos no lo leíste, Yo lo repito. Aunque vos no lo alcanzaste a leer, en el trabajo vos trabajás la satisfacción del llegar al final de análisis y la insatisfacción del analista, que es algo que va a mantenerse, ¿no? Entonces, si podías hablar un poquito más de eso. Bueno, está bien, digamos, pero el tema es, Lacan habla de la satisfacción en la última intervención que hace sobre el pase, cuando habla en el prólogo a la edición inglesa de los 4 conceptos. Ahí habla de la satisfacción que implica terminar el análisis. Y entonces habla del analista como aquel que se encarga de dar esa satisfacción.
es difícil de ver qué caso quiere decir Lacan ahí, ¿no? Porque el tema es justamente como raya ahí así, sí, se trata de la satisfacción del fin del análisis del lado del analizante y de la insatisfacción del analista, pero la insatisfacción del analista es estructural en el sentido, se trata justamente como dije yo y creo que Isabel también, se trata de un deseo incurable, ¿no? En el deseo del analista se trata de un deseo incurable, por lo tanto, no hay satisfacción a ese nivel, ¿no? Digo, forma parte de la abstinencia del analista esa insatisfacción, ¿sí? El analizante se puede satisfacer, sí, puede satisfacer. El fin del análisis es una satisfacción en sí mismo. Por eso una de las discusiones que hemos tenido en Buenos Aires mucho tiempo es si lo que prima en el procedimiento del pase es dar cuenta del fin del análisis o del deseo del analista. ¿Y por qué esa discusión? Porque hacer el fin del análisis, llegar al fin del análisis puede ser una satisfacción. Necesariamente es una satisfacción. Ahora, si estamos hablando del deseo del analista, no hay satisfacción, ¿no? Podríamos decir que eso tiene que ver con el análisis terminable y el interminable, ¿no? De que habla Freud. El análisis terminable tiene que ver con la satisfacción del fin del análisis. El análisis interminable tiene que ver con lo incurable del deseo y en ese sentido con la insatisfacción intrínseca al sostenimiento del deseo. Entonces, por eso cuando Lacan dice que él se la pasa pasando el pase, bueno, dice eso, dice que, bueno, su deseo pasa de una cosa a la otra, pasa de una cosa a la otra y no se detiene, no se detiene. Y en ese sentido se la pasa pasando el pase. Y eso no es una cuestión solamente, digamos, un mérito de Lacan, es algo que tiene que ver con la estructura misma del deseo. Y en ese sentido, todo el mundo, digamos, todo analista se la debe pasar pasando el pase, en algún sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, es por la cuestión del deseo, porque el deseo, bueno, persigue al objeto y el objeto es el hurón que se escapa, ¿no? Bueno, son metáforas que usa Lacan al principio, en la dirección de la cura. Pero entonces, la insatisfacción del analista tiene que ver justamente con que su deseo se sostiene, debe sostenerse. Digamos, si el analista se satisface con el fin del análisis de un paciente, es complicado. Te digo, ¿por qué? Porque ahí se trata de un goce compartido. Entonces, no está mal, quiero decir, no es un pecado, no está mal. Lo que quiero decir es que la posición del analista es abstenerse de esa satisfacción. No la del analizante. El analizante va en busca de esa satisfacción y la quiere obtener y está perfecto. Pero el analista debe abstenerse de esa satisfacción. Cuando él comparte esa satisfacción, propone la identificación. Se identifica con el analizante y propone al analizante que se identifique con él. Y lo que el analista no debe hacer, la abstinencia del analista tiene que ver justamente con no proponer esa identificación. Pero eso sería siempre. Sí. No solamente ¿Cómo siempre? ¿En qué sentido? en cualquier... Vení, párate. Que tem que gravar. Porque eu faço em português e depois em espanhol, né? Porque a minha pergunta é não só no final, que seria que o analista se abstém dessa satisfação, senão em qualquer intervenção. Em qualquer intervenção que o analista comparta aí alguma satisfação com o analisante, aí estaria propondo uma identificação. La pregunta es, cuando vos dijiste esto, que cuando el analista comparte una satisfacción con el paciente o analizante, propone una identificación. Entonces, esa satisfacción sería para abstenerse de ella, no solamente al final, en cualquier momento del transcurso del análisis.
Sí, digamos, en general el analista no, por ejemplo, abstenerse significa, por ejemplo, no confirmar la interpretación, ¿no? Digo, se produce una interpretación, el analizante tiene efectos sobre el analizante, la escucha, trata de eso, habla de eso, ¿no? Y busca la confirmación con el analista. Yo creo que el analista no debe dar la confirmación, no debe confirmar. En todo caso, que eso se mueva. Quiero decir, bueno, el analizante verá qué hace con eso y si el analizante la confirma, que la confirme sin la confirmación del analista, porque si no, es un respaldo en el gran otro. Digo, y se resguarda en el gran otro que viene a ser el analista en ese lugar, ¿no? Para evitar la incertidumbre que implica esa decisión. Digo, en este sentido, la satisfacción es siempre algo de lo que hay que abstenerse. ¿Por qué? Para el analista, digo, ¿por qué? Bueno, pues, por una cuestión relativa al goce, se trata del goce. Y el deseo es insatisfacción por definición. El deseo es, me falta algo, estoy insatisfecho. El deseo es insatisfacción por definición. Y de lo que se trata para el analista es siempre de sostener el deseo, no la satisfacción. Aunque, por supuesto, en un análisis, insisto, el fin del análisis es una satisfacción, pero del analizante. Puede ser del analista también, pero no la debe compartir. Quiero decir, el analista se puede sentir satisfecho por haber conducido a un análisis a determinado punto y que eso haya tenido efectos y puede estar contento por eso, pero de ahí a darle un abrazo al analizante y festejarlo juntos, no. Não vai ser assim. Bom, quem quer fazer uma pergunta, um comentário, é preciso fazer aqui no microfone para poder gravar, tá? Oi, boa noite a todos. Eu vou perguntar em português, porque eu estou com seu texto em português. E uma parte aqui que me interessou muito é quando você diz, referido a Lacan, que Lacan diz que a interpretação é idêntica ao desejo e que nela se manifesta o desejo do analista. A interpretação é um desejo, é um dizer que se diz sem que se saiba quem o diz. Te lo digo em castelhano? Eu te lo digo. Não há problema. Lacan disse que a interpretação é idêntica ao desejo e que nela se manifesta o desejo do analista. Sim? A interpretação é um dizer que diz sem que se saiba, sem que se sepa quem lo diz. Eu queria me causou muito ele dizer, a menção, e que vos hablaras um pouco mais sobre isto, se possível. Vos e Isabel, para os dois. Bueno, el seminario 6, el deseo y su interpretación, ¿no? Ahí Lacan termina ese seminario con la conclusión de que el deseo es la interpretación. Eso es importante porque el deseo no es algo que subyace a la interpretación, ¿no? Y la sostiene. El deseo es la interpretación. Es la misma cuestión respecto de... Bueno, hace unos años hubo un coloquio, lo invitaron a Norberto Ferreira. El coloquio era La ética del deseo, era el título. Y el trabajo que presentó Norberto Ferreira fue una interpretación. Lo que dijo él ahí es que la ética es el deseo. Entonces, ¿esto qué significa? Digamos que si hablamos de una ética del deseo, estamos hablando de una moral, digamos, algo a lo cual me debo ajustar y por lo cual puedo medir si estoy actuando conforme a esa ética o no.
Ahora, si la ética es el deseo, no es algo que me anticipa y que me dice cómo debo actuar. La ética es el deseo, quiere decir que puedo leerlo después. Después puedo leer cuál era mi deseo. No antes. No antes porque no lo sé. El tema, si el deseo angustia, es justamente porque el sujeto está descentrado de su deseo. Es decir, por eso lo percibe como síntoma, como algo que le viene de afuera, ¿no? Y entonces tiene una relación complicada con el deseo. Entonces, no hay forma de ajustarse al deseo como si uno estuviera centrado en su deseo. Eso no existe. La división del sujeto implica justamente que corremos detrás del deseo. No lo tenemos con las riendas puestas. Estava pensando, né? Porque a interpretação, quem a faz, né? Ela precisa ocorrer, né? De onde ela vem, como é que ela... Isso não dá para dizer. Agora, aquilo que se monta na análise, né? Aquela fala desenvolvida na análise, ela é do analisante, né? Foi uma questão com o Homem dos Lobos, né? Que nunca se apropriou daquilo, porque toda a fala do que se monta na análise, aquele mesmo que se analisa precisa tomá-la como sua. Aliás, aquela pergunta que eu fiz, né? Que valor precisa ter a transferência para que realmente possa haver condições do ato analítico? Só dá para ter o ato analítico no momento mesmo que esse que fala, isso ganha valor, né? Ganha crédito na transferência para que possa haver o ato analítico. Agora, a interpretação é que a interpretação não vai ser nunca, a interpretação foi essa, né? Onde ela surgiu, se teve fim de análise, né? Qual foi, de onde surgiu? Até porque uma parte, né? Fica na intersignificância, fica no entredito, né? Daqueles que falam. Ela pode vir até por alguma coisa escutada ou rememorada, ou por aquele mesmo que está se analisando. Não dá para dizer que essa interpretação é o analista que chega e fez a interpretação para o seu analisante. Não funciona assim. Bom, isso que me ocorreu agora. Boa noite a todos. Quando eu escutei a cada um falar, eu fiquei com uma questão, né? Isso que vocês falaram aí em relação a esse desejo, né, analítica, a interpretação do desejo, nesse ponto tem a ver com que Lacan se refere, que o analista faz parte do inconsciente do sujeito, né? Porque o desejo aí seria em relação ao desejo do analista, né? Para poder, nessa escuta do que o analisando diz, né, ter essa implicação, né, de como que o analista está em transferência, se não fazendo parte do inconsciente dele. Estou equivocada ou não sei, me fez essa questão. Dora pregunta si eso que los dos hablaron sobre que el deseo es la interpretación, si eso tiene que ver con que el analista forma parte del inconsciente. ¿Y qué más? No, eso. Y si eso está relacionado con el deseo del analista. Hola. Ahí va. Bueno, sí, justamente, digamos, si hay algo que se critica siempre en psicoanálisis es el psicoanálisis salvaje. El psicoanálisis salvaje es andar interpretando a cualquiera en cualquier lado y en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque la interpretación es válida y tiene su peso y su valor siempre en transferencia. En transferencia. Y que sea en transferencia tiene que ver justamente con lo que vos planteas, esto de que el analista forma parte del concepto del inconsciente. Entonces, es cuando el analista forma parte del inconsciente que hay lugar para la interpretación.
Por eso después Lacan va a hablar de otra manera, va a decir, por ejemplo, que el analista es la mitad del síntoma, ¿no? Está el síntoma y la mitad del síntoma es el analista. Es decir, el analista debe estar en el nivel transferencial del discurso del analizante para interpretar. Y quiero decir, para interpretar me refiero para que una interpretación tenga efecto de interpretación. Porque la interpretación salvaje puede ser inteligente, válida, ¿no? Y ser correcta incluso. Pero no tiene ningún efecto de interpretación. Es una agresión. Por más correcta y verdadera que sea, es una agresión. Porque fuera de transferencia. No es una interpretación pedida en el sentido de la transferencia, de lo que implica la transferencia. Entonces, por eso esto es cierto, digamos, el analista forma parte del concepto del inconsciente y desde ahí es que el deseo es interpretación. Essa pergunta de Dora, né, me lembrou uma parte que eu chamei a atenção, né, relevei no meu trabalho, aquela questão de que o analista, né, não tem analisante sem analista. O que o analista faz tem a ver com fazer suporte do objeto A. Esse objeto que exatamente é sem essência. Se isso é que tem a ver com o inconsciente. Isso é que precisa entrar. Isso que a gente pergunta como é que a transferência precisa estar para que realmente a análise transcorra. Porque o ato do analista está sempre relacionado a colocar o inconsciente em jogo, essa relação do analista com o inconsciente, né? E fazer esse suporte desses objetos A para que possa haver análise. Então, está aí, né? O inconsciente põe um corpo desse, vamos dizer assim, o corpo dessa maneira, né? Tem um certo corte com o corpo biológico, a própria sexualidade. E isso não quer dizer que isso não faça efeitos no corpo, que a gente pode mesmo sentir organicamente, mas não é tratado dessa forma orgânica, né? Se algum órgão entra em jogo na análise, a questão é o que está ali para ser, vamos dizer assim, tomado a partir disso mesmo que o analisante diz desse órgão, né? Como é que ele está tomado no discurso daquele que está se analisando. Então, o analista é absolutamente necessário a questão do inconsciente. Sem a presença do analista, sem o desejo do analista, não há possibilidade de que algo se articule ao inconsciente. O inconsciente que não é um inconsciente que a gente possa interpretar assim, como disse o Arribas, né, seria selvagem sair interpretando. É uma determinada situação que dá essa condição de intervir ali, né? O analista, desde uma posição, ele se autoriza, né, a intervir ou na escuta mesmo daquilo que é dito. Bom, a questão é com o inconsciente. Como é que a gente coloca o inconsciente em ato numa análise? Isso é sempre uma questão em cada análise. Eu achei interessante a resposta da Isabel, porque justamente eu fiquei sentindo falta de um termo que é função-desejo do analista. Porque, na realidade, o analista não é uma pessoa. Ele está ali como função do objeto A, né? Para sustentar esse objeto e interrogar aquele que está se analisando, né? Porque é a partir da fala do paciente que ele pode se posicionar e se colocar. Então, é uma função. O analista aí não é uma pessoa, ele está em função. Era esse comentário. Sonia dice que sintió falta de llamar función deseo del analista, porque el analista no está ahí como persona, sino en función de hacer eso. Que el analista en función, o su función es interrogar al sujeto que habla. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, se ha hablado mucho de la función del deseo del analista y el analista en función. Estoy de acuerdo, el analista es una función,
Pero, ahí viene el pero. Digo, el pero tiene que ver con que es una definición demasiado científica. Quiero decir, es como que el analista es una función, ¿qué? Matemática. No es una función matemática. Entonces, el analista en función, es cierto, debe de funcionar en relación justamente con lo que plantea Sonia. Pero el analista no es meramente una función. El analista es alguien ahí que está tomado, que presta su persona para que el otro se analice, y entonces su intervención no es matemática, no es... quiero decir, justamente que hablemos del deseo del analista implica que no es una función. Entonces, cuando se dice función del deseo del analista, es complicado, porque el deseo del analista no es una función matemática. Justamente, en algún sentido, es lo contrario a una función, porque el deseo del analista puede ser arbitrario, ajeno a cualquier función. Quiero decir, la interpretación puede ser extemporánea, si quieren llamarla. No es matemática, no es matemática. A veces puede serlo, a veces hay situaciones donde, no sé, el analizante habla de tal manera, que sé yo, habla de una nueva relación, de los problemas que tiene con su nueva pareja, no sé qué, y dice 2, 3, 4 cosas que dicen matemáticamente que esa chica está en el lugar de su madre. Digo, sucede. Y entonces uno puede hacer ahí una interpretación en función del analista, casi matemática, diciendo, bueno, dijiste esto. Bueno, esa mujer es tu mamá. Y, bueno, puede ser aplastante esta interpretación, ¿no? Pero el analista no es una función. Digo, ¿se entiende? Digo, es una función, pero no es una función. Digo, es una función, pero no es una función porque el deseo del analista no es un deseo puro. Justamente es lo que define Lacan en los 4 conceptos. Al final no es un deseo puro. Que una función sí hablaría de un deseo que es puro. En cambio, el del analista no es un deseo puro, está viciado por la transferencia. Y es por eso que debe caer el analista, ¿no? Digo, el analista no es, debe caer, y debe caer lo que lo sostiene en ese lugar. Uma função não é pura, ela não é exata, ela tem variáveis. Mesmo que se trate de uma questão matemática, ela tem variáveis, ela não é uma redução absoluta. Digo, que una función admita variables no le quita el carácter absoluto, la función es absoluta. La variable hace que el resultado de la función sea distinta, pero la función se establece como fija. En el caso del analista, la transferencia es una variable constante. Y el analista es una persona. Es una persona que, digamos, si se esfuerza a funcionar como una simple función, está escapando de su función. Valga la paradoja. Sí. De acuerdo. Uma função absoluta é digamos assim, alguma coisa que comporta o desejo. Sí, pero hay que tener, el problema es que por esa vía uno puede terminar hablando del deseo del analista como un concepto metafísico, ¿no? Quiero decir, ¿qué es el deseo del analista? Bueno, Lacan lo dice en términos, Lacan dice, bueno, es la búsqueda de la máxima diferencia. Es por eso por lo que decía antes, que el analista no busca la satisfacción, su satisfacción. El buscar la máxima diferencia es siempre insatisfacción. No quedar satisfecho con ninguna, digo, ¿no? En ese sentido, el deseo del analista es pura diferença. Você falando do desejo de máxima diferença, né? Eu me lembrei do Norberto, porque ele diz que é o único lugar que o analista ele pratica abstinência, né? Porque senão a questão mesmo de se identificar. Mas o único lugar que ele não deve se abster é em relação ao desejo da máxima diferença, né? Porque
é o que pode caminhar para as questões do corte final de análise. Me lembrei porque é de Norberto, acho que ele, bem, pelo menos eu escutei assim, né? Estou dizendo que Norberto fala isso, eu acho que ele fala isso sim, pelo menos como eu escutei. Ah, que el deseo del analista no es un deseo puro. ¿Existe deseo puro? Bueno, para los místicos sí, hay deseo puro. El deseo puro es justamente, bueno, los místicos, los religiosos en serio, digo, los religiosos en serio, no los que van a misa los domingos, los religiosos en serio, ¿no? Creen en un deseo puro. Y por eso se castigan y por eso sufren, porque siempre es impuro. Sufren por las impurezas de lo que quieren eliminar del deseo. ¿Sí? Entonces, sí, el deseo puro existe, aunque más no sea como aspiración, pero no es la del analista. Bom, esses que estão anotados, então, farão suas perguntas e depois a gente vai encerrar, né? Já trabalhamos a beça hoje. Quem é agora? John? Retomando a questão da função desejo do analista, né, que foi colocado pela questão da Sônia, eu não vejo um problema em relação a associar o desejo do analista a uma função matemática. A propósito, me parece que os discursos e a própria diferença que você fez entre o desejo do analista, o discurso do analista e o discurso universitário, pela via do todo saber, no discurso do universitário, e o desejo do analista como não todo, implica, me parece, uma certa operação matemática, né, de exclusão de algo em relação ao saber, em relação a um conjunto supostamente totalitário do saber que estaria colocado pelo discurso do universitário. Mas, por outro lado, claro, para que alguém suporte, faça a função do desejo do analista, faça a função de objeto A, há que se ter realmente um corpo, há que se ter saúde, né, para isso. Então, será que em relação a uma objeção em relação à função desejo do analista como algo puramente matemático, entra alguma questão em relação ao corpo aí, em relação ao corpo, no que o analista precisa de corpo para sustentar a função do objeto A? John dice que no ve objeción en llamar a la función deseo del analista a pensarla como una función matemática, porque al vos colocar que el deseo del analista está del lado del no todo, estaría respondiendo como una operación, como si fuera una operación matemática. Diferenciando do discurso universitário, que faz todo saber, sem exclusão. Diferenciando el discurso universitario, que estaría del lado del todo, y el discurso del analista, que estaría del no todo. Cuando vos hablás del analista como persona, ¿significa que hay una objeción a la función matemática del analista porque precisa de un cuerpo para sostener esa función? La transferencia existe también en la matemática y en cualquier discurso universitario. Hace no mucho leí un libro de historia de la matemática de Estados Unidos, donde hay dos grandes matemáticos que tienen la mayor cantidad la dinastía más grande de sucesores, de discípulos. Uno es blanco, fascista, ¿no? Nazi, no acepta judíos en sus clases, ¿no? Un monstruo. Pero tiene una dinastía matemática impresionante. El otro es negro, labura en Mississippi, ¿no? Tiene todo, es un tipo amoroso, labura con cuestiones muy afectivas, ¿no? Un estilo completamente opuesto. Y también tiene una dinastía de discípulos muy importante. Los dos son los mejores exponentes de la matemática en Estados Unidos. Uno por la vía del odio y el otro por la vía del amor.
Matemáticamente son excelentes los dos tienen un éxito en la transmisión muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué puede pasar eso, ¿no?, de forma tan disímil? Yo entiendo que, bueno, si eso puede pasar así es por transferencia. Digo, hay gente que hace transferencia con la dureza de uno, ¿no?, la dureza extrema del otro, y hay gente que hace transferencia con la dulzura del otro, ¿no? Pero es por transferencia que se produce esa transmisión. Una experiencia personal, te digo, yo me acuerdo que empecé matemática en primer año del secundario y me iba muy mal, hasta que vino una maestra nueva que era una preciosura. Me enamoré y me saqué 10 todo el resto del año, ¿no? Pero fue por eso. Entonces, el amor es fundamental en la transmisión. Entonces, cuando se habla de la función del deseo analítico, vos dijiste bien, digamos, hay un cuerpo, hay una persona, hay un cuerpo. Que hay un cuerpo significa que hay una cuestión con el goce. Pensar que hay una función del deseo analista pura, digo, apunta al deseo puro y en ese sentido a la eliminación del goce. La eliminación del goce, vamos mal por ese lado, digo, ¿no? Porque si se elimina el goce, bueno, es lo que quería, bueno, es los campos de exterminio, ¿viste? Es los campos de concentración. La eliminación del goce es lo peor. Entonces, por eso insisto, el deseo analista não pode ser puro. Bom, passamos então à última pergunta, tá? Que é a da Regina. Boa noite. Isabel, você falou algo de um começo, chamou minha atenção na sua fala. O começo, né? Questionar o começo. E também você apontou para a questão da causa, que seria a causa de si, nessas questões de final de análise. E isso me remeteu a o começo, algo que aponta para a causa, né? Que seria a causa, que há o começo aí na causa, o que começa. E um ponto complexo, no sentido de que o começo começa com algo já começado, quer dizer, ele é retroativo, há uma negatividade aí. E nisso que há uma causa de si, do que se apresenta, né? Questões de final de análise, isso estaria apontando para o que Lacan remete à função ateia da psicanálise. Seria uma questão que ficou para mim na sua fala. E na questão do Oswaldo Arribas, quando há a questão da satisfação que se apresenta, satisfação e insatisfação, ficou essa questão assim, e me remeteu a algo, se não me engano, do seminário 14, quando Lacan cita, ou ele questiona, ou ele joga, digamos, para a plateia, isso aqui é uma sublimação. Isso ficou para mim, naquele momento, quando eu vi essa fala de Lacan no seminário 14, assim, a psicanálise, não que o final de análise esteja como sublimação, mas a sublimação está num conjunto que seria a psicanálise, a sublimação estaria como subconjunto. Então, eu gostaria de ouvir do Oswaldo Arribas a opinião no sentido de que há algo da sublimação na psicanálise. A psicanálise, digamos assim, trazendo algo de uma sublimação. Não que o final de análise esteja como sublimação, mas há algo de sublimação como subconjunto, digamos, no conjunto psicanálise. Porque, na questão da satisfação, porque há uma satisfação da pulsão, digamos, e a sublimação é satisfação da pulsão. Então, seria essa questão que fica para mim, no que a psicanálise também há um atravessamento aí da sublimação.
Regina, eu vou falar assim rapidamente que nós estamos em cima da hora aqui, mas você voltou na questão do começo. E o começo são várias retomadas, né? Até porque no final é um fim que recoloca o começo, né? Porque desde o início, o que está no começo? A própria ideia do ato é porque não há começo. Então, o que começa? Agora, quando se trata da psicanálise, a gente pode colocar em vários começos. A pergunta, quando se trata da psicanálise, eu acho que se a gente pega a questão do saber e da verdade, a gente tem que remeter à questão da castração, né? Então, o que está no começo para o sujeito? Eu estava pensando aqui, a satisfação ou a insatisfação, é porque não se trata de ter satisfação aí, né? Se trata, na verdade, que o nosso saber não sabido, que é possível saber, já que pelo eu a gente não sabe nada, por isso que não vai ter identificação que dê conta, né? O eu sempre desconhece, então a gente tem isso na própria estrutura. Então, o que a análise pode dar? Eu acho que em relação à questão da castração, por exemplo, a questão não é a desesperança, mas não talvez a esperança, não ter a esperança de encontrar um todo, é poder realmente lidar com a falta de outra maneira, né? E se há alguma coisa que marca o si mesmo do sujeito, esse si mesmo que tem a ver com o sujeito, você falou em função ateia, né? Lacan diz cuidado, porque as pretensões dos falsos seres vão muito longe. Inclusive, alguém pode achar que terminou a análise num falso ser. Isso, por exemplo, é uma questão pelo que precisa, quer dizer, quem está realmente comprometido com essas questões pode querer fazer o passe, né? Porque é sempre equivocado, né? Então, o passe seria uma maneira de alguém passar no passe, que não é alguém afirmando que teve final de análise, é um dispositivo que diz se ali houve alguma coisa que afetou aquele que está falando em termos do ato analítico, né? Então, até o final, essa é enorme a resistência, né? O sujeito, nos seus falsos seres, resiste invencivelmente, diz Lacan, à divisão do sujeito, que é a questão do ato analítico, a questão que traz o desejo e a questão mesmo por que uma satisfação plena nunca vai haver. Se houver alguma satisfação, talvez de ter concluído, e eu acho que faz uma diferença enorme na posição que você fica em relação a esses pontos de esperança ilusória, né? Não tem essa transcendência, nem essa... Eu acho que situa esse de uma outra maneira em relação a essas questões difíceis, né? Em termos de que a gente fala e está vivo, né? Regina pregunta sobre a sublimação e que relação, você me corrige, tá? Que relação haveria entre a psicanálise e a sublimação e que se é um subconjunto. E a pergunta é uma sublimação o psicoanálisis? ¿Está certo? ¿Lo falei? Bueno, hay distintas maneras de entender la sublimación, ¿no? Hay una manera de entender la sublimación como la que vuelve inofensivos impulsos que son peligrosos, ¿no? Entonces, bueno, está la pulsión anal, la pulsión esta, la qué sé yo, ¿no? El odio, entonces la sublimación sería aquello que vuelve inofensivo todo eso. Es una fea interpretación de la sublimación, porque, bueno, si vamos a los grandes artistas, ¿no? En general la sublimación es subversiva, más que conformar y aplacar, subvierte. Y yo diría que esa es la verdadera sublimación, no la otra, no la que, aunque se podría decir que las dos son una forma de sublimar, pero la sublimación que vuelve inofensivo todo lo pulsional, no me parece muy interesante. Digamos, lo que me parece interesante es la sublimación en cuanto tiene que ver con hacer algo con la sublimación, hacer algo con la pulsión
que subvierta lo establecido. Entonces, el psicoanálisis, yo diría que, bueno, en algún sentido, como cualquier forma de la cultura, como cualquier discurso cultural, implica un grado de sublimación. Ahora, no sé si vos preguntás por el psicoanálisis en general como discurso o el análisis, lo que hace el análisis en particular. Si el análisis particular de alguien es una sublimación. Bueno, no sé, eso depende de sus resultados, digo, ¿no? Eso puede ocurrir o puede que no. De la misma manera que, decir, es muy común, o era muy común hace un tiempo, que los artistas se negaran a analizarse porque decían que justamente perdían todo el impulso que les daba sus problemas para ser creativos, ¿no? Es decir, volvía inofensiva la sublimación. Entonces ellos no querían esa sublimación que volviera inofensiva sus impulsos, sus instintos, ¿no? Y me parece justo, me parece una queja justa de los artistas. Ahora, yo creo que un análisis no tiene por qué, para nada, volver inofensivo los impulsos del instinto, ¿no? Para nada. No me parece que los impulsos pulsionales tengan que volverse inofensivos en el análisis, todo lo contrario. De ahí es más riesgoso el análisis conducido en esta dirección, ¿no? Es más riesgoso porque, bueno, uno está jugando con cosas que son con fuego, digamos, como decirlo, ¿no? Está jugando con cosas que pueden ser riesgosas. Pero me parece que la apuesta del deseo es siempre esa. Es ir por más, no por menos, ¿no? No es domesticar, no es asimilar, no es eso. A mí me parece que no va por ahí la cosa. Bom, eu queria agradecer a Isabel, a Ribas, pelos excelentes trabalhos e a disponibilidade para virem trabalhar num dia tão tarde assim, mas que foi muito bom e acho que todos gostaram muito, né? E queria também fazer um convite para sexta-feira, porque a Ribas retorna à Praxis e vamos trabalhar um pouco mais. Ele vai trabalhar a questão, deixa eu ver aqui, a transmissão e o mal-entendido, né? E vamos poder seguir trabalhando na sexta-feira, então. Agora, só um minutinho, vamos descer para um brinde, ok? E uma salva de palmas para os nossos colegas. Quería agregar solamente que el tema de transmisión y malentendido tiene que ver justamente con lo que se habló mucho hoy del deseo del analista como función, es decir, la transmisión matemática. Quiero decir, la transmisión del psicoanálisis es sintomática, es por malentendido, no es exacta. No es exacta, no se transmite por la exactitud de las ciencias exactas, de ninguna manera. Pero el ejemplo que yo hago de los matemáticos, estos yanquis, tiene que ver justamente, es interesante porque la matemática ahí se transmite de una manera exacta en los dos casos, pero la transferencia que da lugar a esa transmisión es completamente distinta. Eso me parece. Gracias.